E os casos de coronavírus no elenco do Flamengo não param de aumentar. A pergunta que fica é: rubro-negro vai ter time para enfrentar o Palmeiras no domingo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Quero falar também sobre jogadores que têm usado as redes sociais para tirar sarro de ex-clubes ou de ex-treinadores. Casos específicos do Pato em relação ao São Paulo, do Thiago Neves com o Grêmio, do Jadson com o Thiago Nunes. Para completar tudo sobre o São Paulo, numa quarta-feira extremamente turbulenta, o que eu faria se fosse presidente do São Paulo seria renunciar ao cargo. Conto isso ao longo do vídeo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi pra você, quero dar um toque pra você que entende tudo de esporte e quer começar a acompanhar o futebol de um jeito um pouquinho diferente. Tá mais do que na hora de você conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países da Europa e que chega com tudo no Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia e em qualquer lugar. É super simples e rápido, basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo disponível para Android. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados disponíveis, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. Quer um exemplo? Você pode participar hoje da missão Libertadores disponível no site, apostar no Grenal e em outros confrontos e ainda receber um retorno de até R$200, independentemente do resultado das partidas. Vale a pena conferir e se cadastrando agora no site betano.com, que você pega no link da descrição desse vídeo, você ainda ganha um bônus de boas-vindas de 100% no seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre os tiradores de sarro de plantão espalhados pelo futebol brasileiro. O último deles a entrar em ação foi Alexandre Pato, que pouco depois da derrota do São Paulo, cerca de 21 minutos depois de o São Paulo perder por 4-2 para a LDU, usou sua conta no Twitter para desejar boa noite. A mensagem é bem singela: boa noite, galera. Publicada às 11h44 da noite, o São Paulo havia perdido da LDU por volta das 11h23. Muita gente, vários torcedores do São Paulo, entenderam a mensagem como uma afronta ao clube que recentemente decidiu por rescindir seu contrato. O Pato se explicou, garantindo que não, que ele sempre faz postagens desse tipo, desejando boa noite para as pessoas. E eu decidi conferir se de fato ele tem esse comportamento. Na segunda-feira, às 8h24 da noite, ele de fato havia desejado boa noite, uma mensagem bem parecida a essa. Mas isso não é nada frequente nas tuitadas do Pato. Outra mensagem parecida só havia sido postada em 8 de setembro, no começo do mês, há bastante tempo. Então não venha o Pato dizer que toda noite deseja boa noite para os seus seguidores, que essa não cola. Ficou bem claro para mim e para o torcedor do São Paulo que foi uma tentativa do Pato em dar uma espetada no clube que ele diz ter aprendido a amar, no clube que ele diz respeitar e que ele alega ser torcedor. E a reação dos São Paulinos na rede social foi das piores possíveis. Vou mostrar para vocês algumas das mensagens que não contêm tantos palavrões, porque o Pato foi vítima de inúmeros palavrões. Muito torcedor são paulino revoltado com o atacante que até outro dia defendia o tricolor. E o Pato não tá sozinho nessa. Na quarta-feira da semana passada, logo depois de o Grêmio perder por 2-0 para a Universidade Católica, jogo na Libertadores lá no Chile, o Thiago Neves recorreu à sua conta no Twitter para escrever o seguinte, abre aspas: "Continuo sendo o culpado?" Interrogação. Era óbvio que o Thiago Neves quis afrontar o presidente Romildo Bolzan, eventualmente aqueles que decidiram por dispensá-lo, alegando que com ou sem o Thiago Neves os resultados continuam muito ruins. E a repercussão dessa tuitada não poderia ter sido pior. Mais de 17 mil pessoas responderam ao Thiago Neves, quase que 95% das respostas, todas detonando a passagem do meio atacante pelo Grêmio. Na oportunidade, o Thiago ainda não havia fechado com o Sport, mas como essa publicação foi atualizada com uma foto do perfil
depois da chegada dele ao Sport, essa tuitada que eu mostrei para vocês, já tem o Thiago Neves com a camisa do Sport e seu novo clube. Para arrematar sobre os jogadores que têm usado as redes sociais para dar cutucadas por aí, queria lembrar sobre o caso do Jadson, que foi dispensado pelo Thiago Nunes do Corinthians no fim do ano passado. Ele tinha contrato com o Timão até dezembro desse ano, não fazia parte dos planos do presidente André Sanches dispensar o Jadson, mas o Thiago, assim que assumiu, resolveu dar um pé na bunda, tanto do Jadson quanto do Ralf. E o Jadson aproveitou a derrota no começo do mês do Corinthians para o Palmeiras 2-0, jogo em plena Neoquímica Arena, para cutucar o Thiago Nunes. Ele postou uma foto no seu story do Thiago Nunes e escreveu hashtag Guardiola brasileiro, numa clara ironia ao técnico que resolveu dispensá-lo. Esse jogo entre Corinthians e Palmeiras ocorreu em 10 de setembro. Mas, coincidência ou não, desde que foi dispensado pelo Corinthians lá no final do ano passado, no começo desse ano, Jadson ainda não encontrou clube, vive férias forçadas. Bora falar agora sobre um ex-jogador do Palmeiras que tem entrado em campo muito mais do que quase todo mundo imaginaria. Ricardo Goulart é, nesse exato momento, o atleta com mais minutos desde que o campeonato chinês dessa temporada foi iniciado. É um campeonato chinês com condições diferentes, disputado em 2 sedes, são bolhas criadas para evitar o contágio do coronavírus. E o Ricardo Goulart, que teve problemas no Palmeiras, ele precisou tirar 80% do menisco, até por isso havia quem acreditasse que ele não conseguiria mais jogar, passou todo o tempo se recuperando desde o ano passado e tem nesse exato momento 1.193 minutos em campo com a camisa do Hebei China Fortune. Ele segue vinculado ao Guangzhou Evergrande, que preferiu emprestá-lo nessa temporada ao Hebei China Fortune. O brasileiro, repito, é aquele que mais entrou em campo, aquele que mais minutos disputou do campeonato chinês, com 1.193 minutos, à frente, por exemplo, do goleiro do Xangai SPG, do Yan Julin, que tem 1.187 minutos. O Ricardo Goulart foi titular e esteve em campo durante todos os minutos nos 12 jogos do Hebei China Fortune, tem 3 gols marcados e é o grande destaque do time. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Ricardo Goulart há bastante tempo, e o Pitombeira assegurou que o Ricardo Goulart tem conseguido jogar sem qualquer limitação física nem dores, mas ele sente no joelho, apesar de ter só 20% do menisco e um dos joelhos, o joelho operado, enquanto jogava no Palmeiras. O Ricardo Goulart vive seus últimos meses de Hebei China Fortune, será devolvido ao Guangzhou Evergrande para a próxima temporada e será titular absoluto do time, já na condição de um jogador naturalizado chinês. A documentação para que ele se tornasse jogador da China já foi aprovada e ele já está inclusive apto a fazer parte da próxima lista de convocados da seleção chinesa. Bora falar para você sobre como é que anda a quarta-feira, o dia seguinte a mais uma derrota do São Paulo na Libertadores da América, 4-2 para a LDU no Equador. Te contei todos os detalhes da derrota no vídeo da manhã dessa quarta-feira. Quero te dar atualizações, conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa bem próxima do Leco e com outra pessoa que faz parte da comissão técnica do São Paulo. As duas continuam assegurando que não há qualquer movimento para demissão, nem do Fernando Diniz, muito menos do Raí e do Alexandre Pássaro, o técnico e os homens que comandam o departamento de futebol. O Leco ainda se recupera do coronavírus e só deveremos ter novidades, possibilidade de demissão em caso de eliminação na próxima semana, se o São Paulo perder para o River Plate. O São Paulo ainda joga com o Internacional no final de semana, se não conseguir bom resultado e também perder para o River Plate na Argentina, aí o Leco pode acabar sendo obrigado a tomar alguma decisão. Nada que vá mudar o preço do dólar. E eu, na condição de presidente do São Paulo, se eu fosse o Leco, depois da péssima administração, do péssimo mandato do Leco, anunciaria uma coletiva e nessa coletiva contaria que estava renunciando ao cargo de presidente do São Paulo com convocação imediata para a eleição para o próximo presidente. Óbvio que você não pode fazer da noite para o dia esse tipo de eleição, mas sei lá, para o sábado não dessa semana, da próxima semana, faria a convocação para uma próxima eleição com Roberto Natel e Júlio Casares, que são os pré-candidatos, concorrendo para ficar no lugar do Leco. Aquele que assumisse já ganharia e tomaria posse na segunda-feira da semana seguinte, ou seja, no começo do mês de outubro, para tomar decisões importantes, como, por exemplo, fazer uma completa reformulação no departamento de futebol do São Paulo.
Vários dos atuais dirigentes não têm experiência para estarem onde estão. Me refiro, por exemplo, ao Raí e ao Alexandre Pássaro. A experiência do Raí se resumia a uma passagem pela base do São Paulo, passagem bem curta, porque o Juvenal Juvencio ficou incomodado com a falta de conhecimento do Raí no que diz respeito às categorias de base. Já o Alexandre Pássaro se tornou gerente de futebol sem nenhuma experiência para tal. Ele trabalhava com direito esportivo e foi convidado a atuar como um gerente de futebol. Várias das decisões da dupla são bastante equivocadas, na minha opinião. Então, a partir do momento em que o Leco renunciasse, Raí e Alexandre Pássaro seriam demitidos e nessa mesma barca eu demitiria o Fernando Diniz para mudar tudo, para que o novo presidente tivesse a oportunidade de começar do zero. Essa reformulação também passaria por jogadores do São Paulo. Vários dos titulares, na minha avaliação, não têm condição técnica de serem jogadores do tricolor. Essa é apenas uma ideia, seria o que eu faria na condição de presidente do São Paulo. Duvido que o Leco, não há a menor chance de o Leco renunciar até o fim desse ano, quando acabar seu mandato. E, a menos que o São Paulo continue perdendo, Fernando Diniz, Raí, Alexandre Pássaro, Lugano e companhia vão continuar no tricolor, para desespero do torcedor são paulino. Bora falar agora sobre a preocupante situação do Flamengo, que não para de perder jogadores por causa do coronavírus. 7 foram os desfalques para o jogo contra o Barcelona em Guayaquil por causa da Covid-19. Vou tentar lembrar todos de cabeça. Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Diego Ribas, Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz. 7, consegui lembrar os 7. Nas últimas horas, já nessa quarta-feira, outros casos de testes positivos foram divulgados pelo Flamengo. Do zagueiro Rodrigo Caio, do goleiro Gabriel e também do lateral esquerdo René. Ainda existem alguns casos que estão sendo avaliados com cuidados. O Tuller apresenta sintomas, embora seu primeiro resultado tenha dado negativo, e existe a preocupação em relação ao Thiago Maia. E a pergunta que fica a partir de tudo é: será que o Flamengo vai ter time para disputar o jogo contra o Palmeiras? Porque apesar da guerra nos bastidores entre Flamengo e Palmeiras, a CBF tem dito, pelo menos até a tarde dessa quarta-feira, que o jogo está mantido. O Walter Feldman, que é secretário-geral da entidade, assegurou que a CBF só vai adiar a partida caso o Flamengo não tenha atletas à disposição para enfrentar o Palmeiras. Mas o Feldman deixou bem claro que hoje o Flamengo conta com mais de 100 atletas profissionais registrados. Então, ainda que tenha de utilizar jogadores que nunca jogaram pelo profissional, que são atletas do sub-20, pouco aproveitados no time de cima, a solução da CBF seria que o Flamengo recorresse a esses garotos para que a partida contra o Palmeiras fosse realizada, algo parecido, por exemplo, com o que aconteceu com o Goiás. Recentemente o Goiás entrou em campo contra o Palmeiras sem 15 jogadores. O jogo foi disputado no Allianz Parque e acredite, mesmo com tantos desfalques, o Goiás ainda conseguiu o empate em 1-1. O Palmeiras deixou bem claro desde a terça-feira que é radicalmente contra o adiamento da partida, até porque o Flamengo sempre se colocou super à disposição da volta das competições. O Flamengo foi o primeiro a brigar pela volta dos treinos, o Flamengo fez enorme campanha para que o Campeonato Carioca fosse o primeiro a voltar a ser disputado. Agora o Flamengo trabalha nos bastidores pelo retorno dos torcedores para que a gente tenha jogos com portões abertos para a torcida. Então o Palmeiras vê uma contradição no seu rival, agora pedindo o adiamento da partida, logo o Flamengo que faz tanta campanha pela regularização da volta do público e também dos jogos, garantindo ter um protocolo muito seguro contra o coronavírus. Por sua vez, o vice-jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abrantes, resolveu responder ao Palmeiras. Ele usou o Twitter para escrever o seguinte: não surpreende o Palmeiras ser contra o adiamento, quer levar vantagem mesmo com risco pessoal. O que espero é que a CBF analise o tema de forma justa, pensando na saúde de todos e a situação excepcional que foi uma viagem de 8 dias com intensidade de contato entre os atletas. Fecha aspas. O Flamengo não demonstrou muita preocupação com a saúde dos seus atletas durante todas essas questões, pedindo uma série de antecipações. Mas tudo bem, eu acho que é bem por aí que o futebol brasileiro toca. Os clubes em geral pensam apenas em si, nunca no bem do próximo. E a história é tão maluca que se o Palmeiras estivesse preocupado com o contágio dos seus atletas, seria o Palmeiras que pediria para não entrar em campo contra o Flamengo.
No final das contas, ao que parece, vai haver a realização da partida e o Flamengo terá um time super desfalcado, até porque além das questões do coronavírus, ainda há uma série de outras contusões, uma série de outros problemas com lesões. Para completar, preciso te contar que além dos casos dos jogadores, também há casos na comissão técnica. O Marcos Braz testou positivo para o coronavírus, o Juan, ex-zagueiro, que hoje ocupa um cargo de dirigente do Flamengo, também havia testado positivo, assim como o chefe do departamento médico do Flamengo, o Márcio Tanuri. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir e compartilhar com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e passa a ser mais um dos inscritos do canal do Nicola. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações. Para completar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, receber informações via WhatsApp bem antes de eu gravar os vídeos. Combinado? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!